Alô, pessoas bem nutridas! Seguimos aqui começando, na verdade, a nossa semana para homens vencerem a síndrome fúngica, tá certo? Então, essa semana eu vou regar aqui os conteúdos voltados para candidíase, fungos, micose, sinais e sintomas persistentes em homens, tá bem? E hoje o nosso tema, que vamos começar com tudo, é a candidíase peniana, tá bem? Então, eu vou colocar aqui no tema fixo, para quem entrar depois saber o que nós estamos conversando. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, coloca aqui também nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então, essa semana é voltada para os homens, por quê? Porque não só o passo a passo voltado para o homem é importante, qualquer gênero pode desenvolver a síndrome fúngica, como também há poucas pessoas falando sobre isso. E eu vejo que os homens precisam de uma assistência e procuram essas informações em lugares aleatórios e não encontram algo de fato que resolva um problema deles. Então, por isso que eu resolvi, separar essa semana aí para falar com vocês, homens e mulheres que estão aqui. Convidem os seus homens, os seus homens aí da família, que eu digo, irmão, namorado, marido, ou amigo, ou você, homem que está aqui, tem conhecimento aí de outras pessoas que tenham o quadro de síndrome fúngica, também convide para participar. Tô com a dicção aqui meio enroscada, porque acabei de sair do plantão de dúvidas, tava dando plantão de dúvidas para quem tá no método, tá bom? Então deixa eu colocar aqui o tema fixo. Hoje conversaremos sobre candidíase peniana. Sejam muito bem-vindos. Talvez você saiba, talvez não, que candidíase na região genital também pode acontecer no homem, tá certo? Então, a candidíase peniana é algo comum de acontecer, apesar de não ser normal. E muitas mulheres ficam pensando assim, nossa, mas isso acontece comigo, só tá acontecendo comigo? Não, acontece com o homem também. Mas o homem muitas vezes não verbaliza muito isso. Nós verbalizamos mais os nossos problemas, nós conversamos mais sobre eles. Mulheres verbalizam mais, homens são mais reservados para essas questões. E muitas vezes quando vão em consultórios médicos, eles não sabem nem como perguntar dessas questões, Não sabem nem diferenciar sinais e sintomas, entender se tem algo certo de errado acontecendo, porque a bagagem, ela é pequena, tá? E essa bagagem é pequena, por quê? Porque isso é transmitido de família por família e de estudos também, tá? Então vamos com tudo falar sobre a candidíase peniana. Muitos homens, cerca aí de 15%, a média 15 a 20% pelos últimos artigos que eu dei uma olhada, tem essa colonização do fungo cândida persistente na região do pênis, tá? Então, é esse o número. E esse homem pode desenvolver essa candidíase peniana por N questões. Pela insulina alta, pela hemoglobina glicada alta. Então, um homem que tem uma concentração de gordura na região da barriga tende a ter mais facilidade de ter esse quadro de candidíase peniana. Independente, tá, bem nutridas? E pessoas e homens que estão aqui, independente se parceira tem ou não, ou se o parceiro tem, tá? Isso eu estou falando da característica individual da pessoa. Então, se a pessoa tem essa gordura visceral, essa gordura aumentada, insulina acima de 7, hemoglobina glicada alterada, se essa pessoa fez uso de antibióticos há pouco tempo, ou fez uso frequente de antibióticos dentro aí da janela de vida da pessoa, então, a colonização pelo fungo cândida está mais fácil de acontecer quando é feito o uso do antibiótico. Então, homem, se você está fazendo ou fez nos últimos meses, isso pode acontecer com você, assim como acontece com uma mulher, tá certo? Se esse homem está desnutrido para a faixa etária dele, então se ele mantém a frequência e repetição, muitas vezes, de alimentos igual ele tinha com 15, 20, 30 e assim por diante, então esse homem pode estar desnutrido e esse homem pode ter alterações hormonais aí severas acontecendo pela questão aí de gordura nessa região do tronco. Então, principalmente homens que têm aí uma alteração de gordura na região da mama, que isso indica níveis de estradiol alterados. Pode ser, tá? Não quer dizer que todos tenham. Então, esses são algumas sinalizações, não quer dizer que todos os homens tenham essas alterações em conjuntos, mas isso pode acontecer. E se esse homem está desnutrido, imunodeprimido, independente se ele tem algum diagnóstico, alguma doença de base acontecendo, porque assim como a pessoa pode ter uma herpes, assim como a pessoa pode ter HPV, assim como a pessoa pode ter diagnóstico de qualquer outra doença, o homem, quando tem esse diagnóstico e está imunodeprimido e faz o uso de um antibiótico, isso pode ser o gatilho para essa cândida crescer, tá? E
qualquer pessoa pode desenvolver se está imunodeprimida, independente, tá? Independente do gênero e da opção sexual da pessoa. Que isso fique muito bem claro, tá? E Sheila, quais são os sinais e sintomas mais persistentes? Como que o homem percebe que ele está com uma candidíase peniana? Como que eu vou conversar com a minha parceira, com o meu parceiro, para entender se isso está acontecendo? Vermelhidão, tá? Então, percebe-se após o ato sexual, uma vermelhidão na glande, um desconforto, fica coçando o tempo inteiro, tá? O pênis, então ali a região das genitais. Esse homem pode ter descamação ali na virilha também, depois eu vou abordar esse assunto. Hoje eu vou colocar um resumo dessa live para vocês poderem comentarem e a gente interagir, para vocês me falarem o que vocês acharam aí do conteúdo, se ficou alguma dúvida. Mas eu já trago aqui para vocês que esses sinais e sintomas de coceira e de vermelhidão são os mais persistentes. Pode ser que aconteça também uma descamação ali na glande e junto com essa descamação, as placas brancas parecidas com a candidíase oral. Tá? Então, a candidíase oral deixa a língua muito branca e pode causar aqui nas mucosas algumas alterações em algumas pessoas. Não é todo mundo que tem a prevalência do fungo no corpo vai ter essa candidíase oral. Mas só para que vocês saibam que isso pode acontecer na região do pênis de um homem imunodeprimido, desnutrido ou com alterações hormonais por conta da composição corporal, tá? Então, um homem que não tem o funcionamento dos hormônios do jeito certo, isso já é considerado um homem que tem facilidade de adoecer, tá? Isso já é. Isso pode acontecer com o homem e com a mulher. Então, um homem que tem a sua composição, então que tem mais gordura e menos massa magra, esse homem já tem características de desnutrição. Superalimentação associada com desnutrição. Tá bem? Isso favorece que esse homem desenvolva o quadro de candidíase peniana, que o corpo dele não consiga combater esse quadro, tá? E pensando nesses sinais e sintomas, nessas alterações, nessa coceira, nessa vermelhidão, o homem muitas vezes pode passar a pomada, pode usar a medicação, assim como a mulher pode utilizar ali e ter o alívio dos sintomas. Mas se o casal, homem com homem ou mulher com mulher, não tratam ali muitas vezes em conjunto o quadro da desnutrição, pode ser que essa colonização de fungos, ela fique ali passando um para o outro. Não é porque é sexualmente transmissível, é porque a pessoa está imunodeprimida. A pessoa está desnutrida. Então, ela entra em contato com o supercrescimento de fungos e o corpo dela não consegue reagir. É por isso que a candidíase pode acontecer com uma pessoa sem nem mesmo ter o ato sexual. E no homem, isso pode acontecer com ele, porque se ele não recupera, se ele só passa a pomada, passa o remédio ali e não recupera a nutrição dele, ele tem um problema de volta. E não é culpa, porque o meu parceiro ou a minha mulher está tratando o quadro de candidíase. Não tem nada a ver isso. É porque esse homem também está desnutrido. É porque esse homem, bem possivelmente, também está com uma alteração hormonal associada à composição corporal dele que não está adequada. Que muitas vezes é testosterona livre baixa, estradiol mais alto, é um homem mionzinho, né, que não tem massa muscular, que não trabalha a sua musculatura, é o homem, como eu disse a vocês, que tem a gordura na mama, que tem gordura abdominal, e aí esse homem, como eu disse, é desnutrido, imunodeprimido, tá certo? Então eu anotei aqui algumas informações para não esquecer de falar para vocês. O casal, se você é casado com um homem ou se você é casado com uma mulher, é importante ter essa conversa de tratar o quadro de desnutrição, aplicar a terapia nutricional associada para que ambos consigam reagir a esse supercrescimento de fungos, tá? Ambos consigam reagir, porque o fungo, ele é natural do meio, ele é natural do ambiente, ele é natural do corpo, da microbiota. E ele vai continuar colonizando o nosso corpo. Agora, o corpo que reage é aquele corpo que está ali durante o processo de envelhecimento recebendo aquilo que precisa. O corpo que não reage, de jeito nenhum recupera, é um corpo que não está recebendo aquilo que precisa ali ativar o seu sistema imunológico. Então, permanecer no estado de adoecimento, de supercrescimento de fungos, pensando aqui no que nós estamos conversando aqui hoje, da candidíase peniana, tende a ser uma escolha, tá? Tem cura, tem tratamento. Tem que controlar a insulina, abaixo de 7, hemoglobina glicada. E você não faz isso passando uma pomada. Você não faz isso tomando uma medicação via oral isolada.
Você não faz isso só passando alguma coisa ali na região. Você faz isso com nutrição, tá? Além, claro, de desativar os gatilhos ambientais ali presentes no ambiente e no seu dia a dia, tá? Que tudo isso nós vamos falar aí na semana voltada para homens, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, sobre a candidíase peniana, assim como outros tipos de micose, que candidíase peniana é um tipo de micose, as raízes, elas são profundas e são as mesmas, tá? São semelhantes das mulheres. Só que nos homens pode-se demorar para entender que é um quadro de candidíase peniana. Esse diagnóstico, ele pode levar aí meses, anos para esse homem buscar ajuda, e esse homem pode, enquanto a mulher ou o parceiro dele se estiver num quadro de baixa imunidade, pode colonizar ali o seu parceiro, ficar transmitindo esse excesso de fungo, e não é porque vai transmitir a doença, é porque o parceiro ou a parceira está com baixa imunidade. E aí, se os dois estão com baixa imunidade, ninguém melhora. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Então, independente se você é casado com homem ou casado com mulher, ambos tem que andar juntos. A gente soma, a gente se une a uma outra pessoa para andar para frente, né? Não para andar para trás. E não para um andar para lá, outro para cá. É claro que a gente não precisa fazer tudo igual, mas é importante que tenha uma conversa, um entendimento do que está acontecendo ali dentro do relacionamento, tá? De ambos. Então, se eu estou fraca, se eu estou frágil, se eu estou imunodeprimida, eu tenho que conversar isso com o parceiro e visualizar a rotina também ver se esse parceiro quer visualizar essa rotina, né? Porque a decisão é do outro, não é sua. Mas visualizar se esse parceiro quer ali também fazer essa troca, essa interação. Ah, eu sou casado com outro homem, os dois vivem adoecendo, os dois vivem tendo lá problemas de garganta, tem herpes, infecção persistente, teve aí a fase da pandemia, ficou muito adoecido, enfim, aconteceu várias coisas. Isso não é normal. O nosso corpo, ele precisa saber reagir. Ele precisa estar entrando em contato com algum agressor ou um supercrescimento de alguma coisa, ele precisa reagir. Só que esperar essa reação aconteça do nada é a mesma coisa que esperar que o processo de envelhecimento, a gente não tem que fazer nada pra gente viver bem até a idade que você sonha, que você deseja ter suas realizações. Eu vou continuar fazendo sempre tudo igual. E não é assim, não dá pra viver assim. Então, a candidíase peniana, que é o objetivo aqui da nossa conversa rápida de hoje, que são as pílulas, tá? Nossa conversa aqui nessa semana voltada para homens serão pílulas que eu irei abordar aqui com vocês desses assuntos. Precisa ser tratada de forma profunda, tá? Com nutrição. E sim, se houver um biofilme de fungos, porque é bem possível que esse homem que tem uma candidíase peniana tenha outros sinais e sintomas, tenha coceiras aí em outras regiões, bem possivelmente em couro cabeludo, em ouvido, em garganta, tá? É bem comum o homem ter essas queixas. Então, o homem que fica parado e fica sempre coçando a cabeça, ou coçando o ouvido. Você já viram assim que fica sempre coçando o ouvido? Saiba que essa parte aqui não tá separada ali da região íntima, tá? Pessoas bem nutridas, tá tudo juntinho aqui no nosso corpo. E essa pessoa que tá coçando ali, saiba que essa translocação, esse passeio dos fungos que acontecem no nosso corpo, esse ecossistema, isso reage, isso acontece de forma simultânea, assim como acontece com bactérias, por exemplo, assim como acontece com vírus também, tá? Então, a pessoa que está sempre nessa coceira persistente, isso é um indicativo aí que pode ter um supercrescimento de fungos acontecendo e ela não sabe que tem o quadro de síndrome fúngica instalado, tá? Então, você, homem, que está aqui e quer resolver isso de vez, que já cansou dessas coceiras persistentes, ou você que tem um parceiro que precisa receber essa informação, tá? Compartilha o conteúdo dessa semana. Tudo eu vou fazer voltado para o homem. Eu vou sempre colocar resumos aqui no feed. E eu gostaria de que vocês vissem o resumo e comentassem nesse resumo se fez sentido, né? Eu vou colocar sempre as palavras-chave ali para vocês comentarem, pra gente ter essa troca aqui da live e do resumo também da live, que eu vou oferecer de presente aqui para vocês. E saibam que isso tem cura, tá? Tanto para a mulher quanto para o homem. Assim como as mulheres que decidiram entrar no método da turma 12 tem cura, e para o homem também tem. Mas o que diferencia um tratamento para o outro, que é o que a gente vai conversar de forma profunda durante essa semana,
são os aspectos hormonais, que são diferentes, tá? Hoje eu falei de 2 hormônios que, eu acho que eu comentei, não comentei não, do cortisol, mas vou comentar agora. De 2 hormônios que são característicos em homem e mulher ter essa alteração. Mas quando a gente entra em alguns detalhes falando de estradiol, de testosterona, que está vinculado com alimentação, com composição corporal e tudo mais, isso é uma característica masculina. E é por isso que eu vou separar aqui a conversa. Vou falar para mulheres, separado de homens, para que a gente tenha esse alinhamento dentro dos conteúdos abordados, tá certo? Não é normal ter gordurinha na mama, tá? Ter peitinho instalado em homem, isso é alteração de estradiol. Assim como não é normal um homem com barriga dura, excesso de gordura, tá certo? Se esse homem decidiu, se você que está aqui decidiu que não quer viver assim, você está no lugar certo, tá? E se você tem coceira aí na região íntima persistente, você está observando essas placas brancas, essa descamação, essa coceira, você está aqui na semana certa, tá bem? Então não deixem de comentar do resumo que eu vou colocar disponível para vocês agora no feed, tá? Sobre candidíase peniana. Essa semana temos pílulas de lives para vocês poderem interagir e perguntar também. Eu vou deixar sempre no final do dia uma caixa de perguntas voltadas para homem ou mulheres que querem trazer seus homens também para poder perguntar sobre os sinais e sintomas persistentes dos homens. Então vocês vão colocar as dúvidas na caixinha de perguntas que eu vou deixar disponível aqui no Instagram, tá bem? E no feed a nossa palavra-chave aí sobre a candidíase peniana, que depois eu vou colocar o resumo aqui para vocês assim que a gente encerrar, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, encerramos esse início, né? Esse gatilho de coisa boa que vamos oferecer aí de forma abundante para que tanto homem quanto mulher tenham esse resgate da sua libido, do seu desejo sexual, do funcionamento do seu corpo, de uma pele bonita, de uma unha bonita, e não só pela questão da estética, porque nós gostamos de ver coisa bonita, né? Por isso que a gente gosta de natureza também, mas porque a gente quer um corpo que funcione. E esse corpo que funciona está ao alcance de todas as pessoas que estão dispostas a aprender. Se você está disposta e disposto a aprender e quer trazer alguma pessoa aqui para aprender também, convide para o nosso conteúdo de amanhã. Amanhã eu entro de novo às 8 horas para abordar outro conteúdo voltado para homens, tá bem? Então traga essa pessoa aqui para que tem esse toque, né? Então, se essa pessoa é importante pra você, se convive com você, é ótimo. Se é uma pessoa que você conhece, que você sabe que tá na busca ali, impulsiona essa pessoa também, tá? E pra gente fechar aqui falando de cortisol, homens, assim, o estresse pro homem e pra mulher são coisas diferentes. O estresse pra mulher, ele tem um impacto muito mais negativo do que pro homem. Pro homem, ajuda um pouco a estimular a testosterona. Por isso que o homem, quando ele vai pra uma batalha, entre aspas, né? Quando ele ia caçar, pensando assim, ele ia caçar, pensando nos nossos ancestrais que tinham que buscar alimento, a testosterona é algo muito, muito relevante nessa produção hormonal. Se o homem é todo cabisbaixo, né, para baixo, todo off, falta impulsionamento ali muitas vezes na vida daquele homem, essa testosterona pode cada vez ter uma influência negativa, né? Esse homem pode ficar sempre para baixo. E a masculinidade, que é natural, que é para manter a proteção e a imunidade desse homem, pode estar impactada. E isso tem interferência de insulina, tá? Tem interferência também da questão de comportamento, que os fungos levam esse homem a ter escolhas negativas, vontades exageradas, assim como pode acontecer com mulheres, tá certo? Então, o estresse, dificilmente, ele acaba sendo um gatilho de cortisol tão forte quanto na mulher. A mulher tem mais impacto por isso. No homem, o gatilho do cortisol acaba sendo muito negativo quando ele sofre algum trauma muito forte, tá? Então, está acontecendo traumas muito fortes, muitas situações constantes que esse homem aí não consegue lidar muito bem. Tá? Então, isso pode ter essa alteração hormonal. E juntamente com isso, um fígado adoecido. Então, esse homem que tem um fígado ali adoecido, que pode ser por aquilo que se consome ou pela questão da gordura ali na região do abdômen, isso faz com que esse corpo não permita a eliminação dos componentes tóxicos gerados pelos fungos, tá bem? Então, essa questão aí do cortisol pra gente complementar e fechar essa parte que pode ser um gatilho. E trago aqui o básico para vocês homens, né? Então, o básico é a questão do processo de reparação.
Então, se não acontece esse processo de reparação da forma correta, tá? Então, isso eu vou explicar nos nossos próximos conteúdos, essa reparação com essa falta de nutriente, falta de estímulo de testosterona, falta de motivação para executar as coisas, moldado aí com a nutrição, dificilmente a pessoa sai do quadro. Pode até melhorar, então melhora a candidíase peniana, mas aí aparece uma micose, aparece uma mancha no corpo, pode aparecer a candidíase oral, tá? Então saiba, homem, que você não está sozinho aí nesse processo. Eu vou orientar, vou ajudar aqui nos conteúdos e hoje começamos com essa parte básica, tá bem? Então vou colocar o nosso resumo, vou colocar lá uma palavra chave de fechamento para eu saber que vocês leram o resumo do nosso conteúdo de hoje, tá? E amanhã a gente continua aqui conversando sobre tudo aquilo que pode ser gatilho ou sinais e sintomas de supercrescimento de fungos em homens, tá? E homem, saiba que tem cura, tem tratamento, tá certo? Independente aí dos seus sinais e sintomas, se for por fungos, tem um caminho a ser seguido, tá bem? E se você vive um quadro autoimune ou tem um diagnóstico de alguma doença que enfraqueça o seu sistema imunológico, saiba que existe remissão, tá? Não fique com medo achando que tem que ser assim, que vai viver assim, não. Existe remissão, existe também um caminho a ser seguido, mas você precisa aprender a se nutrir, tá? A nutrir o seu corpo de acordo aí com o seu processo de envelhecimento e isso eu vou te ensinar, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótima noite e seguimos!